Olá, é um prazer estar aqui novamente para um bate-papo informativo com você. Hoje vamos falar de agronegócio. O Brasil se tornou uma potência agroambiental. Nós somos o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador de produtos importantes, como açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes. Tudo isso aliado a práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, seguindo a exigência mundial para que a demanda por alimentos seja atendida com impacto ambiental mínimo e baixo custo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o agronegócio é responsável por 21% do PIB brasileiro e 20% dos empregos. O Brasil exporta para mais de 200 países e 1,5 bilhão de pessoas têm algum alimento no seu prato que vem da nossa agropecuária. Na próxima década, a produção de grãos do Brasil deverá aumentar 27%. Os dados constam das projeções do Agronegócio Brasil 2019-20 a 2029-30, atualizados anualmente pelo Ministério da Agricultura. O relatório mostra que a agropecuária brasileira tem um cenário promissor para os próximos 10 anos, e isso tudo apesar da pandemia da Covid-19, que afetou a trajetória da economia nacional ao longo desse ano e atingiu algumas atividades agropecuárias, como as das hortaliças, frutas e leite. O desenvolvimento da produção agrícola no Brasil deve continuar ocorrendo com base na produtividade. E ainda de acordo com a pesquisa, o crescimento com base na produtividade deve ocorrer em quase todas as regiões do país, especialmente nas regiões novas, como o Mato Piba. O Mato Piba compreende o cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias modernas de alta produtividade. A região deve apresentar um aumento tanto da área quanto da produção de grãos. Segundo o Ministério da Agricultura, o Mato Piba deve produzir 32,7 milhões de toneladas em uma área de quase 9 milhões de hectares na próxima década. É uma região com grande potencial e que merece bastante atenção das políticas públicas para se desenvolver. O Mato Piba é a região que nós temos em destaque da produção agrícola no momento. É considerado a nossa última fronteira agrícola. A produtividade no Cerrado tem ampliado muito. Isso nos dá a expectativa de boa remuneração para os produtores, que logicamente vão investir em pesquisa e em tecnologia e vão continuar aumentando a produtividade. A chegada da Embrapa na região do Mato Piba, com trabalhos fundamentais como o Gel Mato Piba, que ela lançou há poucos meses atrás, nos dá a garantia de todo o apoio tecnológico para essa produção. A soja, que situa o país no patamar de maior produtor mundial, garante um novo recorde com a produção, com destaque para o Maranhão. A estimativa da Conab no último levantamento apontou que a produção brasileira de soja foi de 124,8 milhões de toneladas. Isso é um recorde na produção brasileira por causa do aumento de área de 3% e também na produtividade de 1,2%. Fator semelhante aconteceu no Maranhão, em que o estado colheu a sua maior safra de soja da história, 3,1 milhões de toneladas. Aquele estado teve redução de área, 1,6%, porque os produtores optaram por plantar milho na primeira safra, mas a produtividade teve um ganho de 6,3%, compensou a queda na área e levou o estado a alcançar um recorde na sua produção. Um ganho de quase 5% em relação à safra do ano passado. A safra 19/20 total, ela foi uma safra superior a 250 milhões de toneladas, pouco mais de 5% acima do último ano. Um efeito que o dólar e o preço da soja, que está muito favorável às trades aos produtores. O produtor já vendeu mais de 40% da soja futura. Marco logístico para o agronegócio brasileiro, o Tegran é uma das maiores obras de infraestrutura para a exportação da safra brasileira de grãos e tem beneficiado diretamente os produtores da região do Mato Piba e do Nordeste de Mato Grosso. A gente já movimentou 70 navios, 300 trens, 61 mil carretas. Foi exportado de janeiro a julho desse ano mais de 4 milhões e 800 mil toneladas. A fase 2 foi um investimento superior a 230 milhões de reais, que mais do que dobra a capacidade atual do Tegran. A expectativa que a gente tem esse ano é fazer um volume superior a 8 milhões e 300 mil toneladas só no Tegran. A rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. E por isso os produtores estão investindo cada vez mais em tecnologia. Nós somos o Maranhão que produz alimentos para o mundo, investimos em tecnologia, nós temos aqui altos tetos de produtividade, tanto em soja, milho e algodão. Praticamos aqui uma agricultura
sustentável, com responsabilidade social, econômica e ambiental. O produtor rural hoje, que investe em tecnologia, ele investe buscando rentabilidade e produtividade, porque a tecnologia chegou ao campo para ajudar o produtor a ter uma eficiência operacional maior. Essa tecnologia vai trazer um diagnóstico mais rápido e uma solução rápida do problema. Com isso, nós vamos agilizar todas as nossas operações em campo, pois a janela de plantio e colheita é muito curta e temos que aproveitar todo o tempo disponível. Temos uma expectativa de um crescimento de 8% para a safra de 2021, dados esses já apontados pela Conab. Por que tudo isso está acontecendo? Por causa da boa remuneração que o produtor está recebendo, por causa da nossa boa produtividade, devido ao acesso mais facilitado ao crédito rural, a taxa de câmbio que está favorecendo a exportação. Tudo isso faz a gente pensar grande. E essa região do Mato Piba, com esse corredor de exportação norte que nos leva até o porto de Itaqui, em Maranhão, certamente fará a diferença na produção brasileira e nos números da exportação brasileira. Tanto nós do Ministério da Agricultura estamos muito confiantes no Maranhão e no Brasil. E o Maranhão, que antes era tido um estado de pouca produção, vai revertendo essa situação, vai mostrando ao Brasil a sua capacidade. O Mato Piba não é só uma esperança, o Mato Piba é a nossa realidade. Você acabou de conferir um panorama da situação atual do agronegócio no Brasil, em destaque para a região Mato Piba. Agora eu trago esse assunto para debatermos aqui no estúdio com os nossos convidados. Arthur Cabral, seja bem-vindo mais uma vez, nosso comentarista, nosso consultor de conteúdo, tudo bem? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. A gente tem aqui também Randall Luciano, gerente executivo de operações do consórcio Tegran Itaqui. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Arthur. Senhora Maria de Lourdes. É um prazer estar aqui representando o Tegran. E é claro que eu apresento com muito prazer Maria de Lourdes Mendonça, que é pesquisadora e chefe-geral da Embrapa Cocais. É um prazer tê-la aqui com a gente nesse bate-papo. Cumprimento a todos, obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Gente, eu queria começar a falar para vocês, para saber que tipos de investimentos serão necessários. A gente apontou em um crescimento de 27% na próxima década, nos próximos 10 anos, apontado pelo Ministério da Agricultura. Que investimentos serão necessários para que a gente consiga atingir esse resultado? Eu acho que é com você, Maria. O sistema produtivo é complexo, né? Não é só produzir o soja. Aqui no Mato Piba, no Brasil, especialmente no Mato Piba, a soja ela é acompanhada pela questão da sustentabilidade com outras culturas. O milho, tá? O milho, que a gente fala pouco, mas é o segundo produto de maior produtividade no Brasil e principalmente no Mato Piba, ele acompanha a soja nesse processo de intercalar as culturas. Eu acho que o Mato Piba, ele representa quase 10% aí a produção agrícola do PIB maranhense, né? Então, e é muito importante para o Brasil. Só que a questão eu vou até sair um pouco da minha área, porque é claro que há necessidade de investimento em pesquisa, em mais pesquisa, os sistemas integrados, como o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Esse realmente eu acho que ele tem tudo a ver com a agricultura de baixo carbono, que é uma necessidade com relação aos acordos que o Brasil assinou, e ao mesmo tempo visando garantir essa produtividade que você falou, o aumento, né, da produção de grãos, que eu acho que vai ser facilmente atingida, porque só de 2019 para 2020 o aumento da produção de grãos é em torno de 10%. Então esse 27% eu acho que será facilmente atingido, mas não podemos esquecer a questão da sustentabilidade, porque esses dois pontos, produção e sustentabilidade, eu acho que são os pilares, né, os grandes desafios para continuar aumentando a produtividade nas áreas já abertas, sem utilizar nenhuma árvore do bioma Amazônia ou mesmo do Cerrado. Mas acho que a questão também que perpassa a produção agrícola é da infraestrutura, né? Nós sabemos as estradas,
né? Isso. Esse ano isso já foi um grande problema, o problema das estradas. Já tem sido já há algum tempo, Maria de Luz. Já tem sido há algum tempo. Há algum tempo. Inclusive, a gente tem discutido isso aqui também. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. É claro, nós temos aqui o Randall, né, que vai falar de Porto, da possibilidade que o Brasil, especialmente o Maranhão, tem. É um potencial enorme. Esse estado é muito rico, é muito diverso, tem pesquisa. Daqui a pouco eu falo mais da pesquisa de soja e das commodities, mas eu acho que o desafio é esse aumento de produtividade com sistemas de agricultura de baixo carbono. Então, a integração lavoura, pecuária e floresta é um ponto assim que a gente está crescendo muito. Já até tá porque quase o mundo 1 inteiro milhão está de olho nisso, né, Maria de Luz? O presidente teve que fazer um discurso agora na ONU e se justificar dos ataques que tem sofrido. Esse é um sistema que garante essa sustentabilidade, porque mantém o sistema florestal também. E o que a gente está vendo é que a própria economia brasileira, ela está sendo... os acordos estão deixando, às vezes, de ser assinados ou postergados em função da questão ambiental. E o consumidor, esse agora é o senhor consumidor, é ele que dita as regras. Se a carne, a Embrapa acabou de lançar, eu estou pulando de assunto para isso, uma carne de baixo carbono. Então, é justamente um selo de qualidade. A rastreabilidade dos produtos agrícolas é outro ponto fundamental para esse futuro. Porque o consumidor, ele não quer apenas consumir. E não tem crise de Covid que pare o consumo. Ele quer consumir com responsabilidade, ele quer saber de onde veio, a procedência, de onde é, como foi produzido. Então, isso está crescendo mais e mais e atinge todas as negociações ligadas ao agronegócio, à agropecuária. Maria de Luz, uma pergunta aqui. O algodão já foi um carro-chefe aqui da economia do Maranhão há 100 anos atrás, mais ou menos, né? E essa cultura, ela volta a crescer de novo até na Serra do Penitente. A gente tem algumas imagens que devem passar aqui no programa. Ele vai voltar a ser o carro-chefe ou vai ser a soja mesmo? Eu não sei se ele vai voltar a ser carro-chefe. É uma cultura que teve um grande impacto com o bicudo, algumas pragas, mas ele está retornando à região do Mato Piba. Já é tipo a terceira cultura, né? Você tem a soja, o milho, o algodão. Então já está se fazendo esse tipo de consórcio. E a área aumentou bastante na última safra, mas ainda não é. O milho está na frente ainda, né? E o algodão, ele é uma cultura que requer mais nutrientes também. Então, o produtor, ele vai ter que mexer mais, né? Investir mais em fertilizantes, tecnologias. Enquanto que o milho, você vai do pequeno agricultor ao grande. Você pode ter vários negócios com milho ou com outras culturas. Feijão calpi, que é outra cultura que desponta também. A gente está falando aqui de produtividade, né? De sustentabilidade também. Como aumentar essa produtividade, não necessariamente aumentando a área plantada. Eu acho que esse também é um dos grandes segredos. A gente, infelizmente, não tem gráfico aqui, né? Mas tem um gráfico que mostra que a produção brasileira, né? Ela cresceu, ela expandiu a área até tipo 60% do que tínhamos na década de 70, né? Mas a produtividade, o aumento é de mais de 200%. Então, isso significa, a gente chama isso de intensificação vertical. Você está produzindo mais na mesma área. O milho, o que a gente chama hoje de milho safrinha, às vezes bate a produção primeira, né? Porque tem o milho safra e o milho safrinha. Então, tem tecnologia, não é por acaso, né? Tem variedades que a pesquisa trabalha aí, de soja, por exemplo. Nós temos variedades específicas para o Maranhão. Nós temos correções de solo, conhecimento. A soja já tem índice de produtividade que você entrar em índices melhores do mundo, se não é o maior. O milho, como é que está, Maria? O milho também tem várias novas variedades criadas também. Às vezes não é necessário você perseguir o máximo daquele e sim também investir na diversificação, né? O milho também tem safras excelentes. Esse ano a safra do milho é excelente, né? Já é o segundo produto, assim. O que era safrinha vira a safra, né? E eu estava falando das culturas. A gente tem falado do potencial, existem outros potenciais para essa região também. O Ministério da Agricultura mesmo assinou contrato, uma parceria com a Índia para desenvolver as chamadas pulses. Pulses são leguminosas que se come, tipo, tirando a soja, que é uma commodity, então seriam feijões,
o calpi, né? No caso, aquele guandu que nossas avós conheciam, grão de bico, ervilha, porque isso é parte de uma nova demanda de proteína vegetal no mundo, né? Então isso também, essa área de cerrado tem um potencial enorme. O Brasil já exportou, a primeira exportação no ano passado de grão de bico, que ele não produzia antes, produzido numa fazenda em Goiás. Então também tecnologia da Embrapa no melhoramento das cultivares. E a soja, a Embrapa está na região do Mato Piba desde os anos 70, quando nem tinha ainda aqui em São Luís. Então tem mais de 10 cultivares desenvolvidas para aquela região com os parceiros, né? A Embrapa trabalha com parcerias. Gente, a gente vai fazer uma breve pausa, a gente vai para um intervalo agora rapidinho e volta em instantes com mais agronegócio em pauta para você.